Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? No vídeo anterior nós falamos sobre dureza total, só dar uma repassada rápida, que é o que? É o cálcio e o magnésio, tem também outros elementos, mas para facilitar vamos só falar sobre os dois, onde essa dureza é formada por dureza de carbonatos e não carbonatos. A alcalinidade, né, que são os carbonatos e os bicarbonatos, e a alcalinidade resto, que é na verdade a alcalinidade que sobrou depois ou durante a mostura, beleza? Então vamos lá. Nós vamos falar agora sobre os sais minerais da água. Na verdade, quando a gente fala de sais minerais da água, a gente vai falar sobre os elementos importantes da água e de qualidade para uma cerveja, né? Vamos sempre pensar da seguinte forma: essa água já está tratada, já é potável, e nós vamos então falar sobre os elementos importantes que essa água deve ter, que pode ser natural da água ou pode ser adicionado na água. Adicionado, por exemplo, na água quente, na mostura e assim por diante. Então, o primeiro sal ou elemento, é o cloreto. Então, o objetivo do cloreto é o quê? Ajudar a acentuar o adocicado do malte e trazer a sensação de corpo para a cerveja. Então, o que ele faz? Ele traz o maltado para a cerveja. Então tem cervejas que você quer o quê? Um caráter mais maltado e mais corpo nela. Então é legal você ter o quê? Cloreto. É lógico, numa quantidade perfeita, né? Dependendo do que já tem de cloreto na tua água. Mas níveis acima de 250 ppm, na maioria das cervejas, a cerveja fica salgada, então nunca dosar acima de 250 ppm, ou só num caso de exceção de algum estilo, né? Níveis acima de 300 ppm é dito que afeta a saúde da levedura. Então, o que nós vimos aqui? Que o cloreto, ele é bem legal, né? Porque ele traz para certas cervejas um adocicado proveniente do maltado, realça o caráter maltado da cerveja e traz corpo para ela. Só que não é legal dosar acima de 250 ppm na maioria das cervejas, porque pode ficar o quê? Salgada, né? E níveis acima de 300 ppm é dito que afeta a saúde da levedura. Beleza? Então esse é o primeiro elemento que nós temos como objetivo conversar. Agora vamos falar sobre o ferro, né? O ferro é um vilão, na verdade, muito grande para quem faz cerveja. Na água apresenta sabor metálico ou de sangue. Ferro também é um acelerador da oxidação da cerveja. Então o ferro ele ajuda a tua cerveja a oxidar mais rápido. O que acontece? Tem lugares aonde a oxidação é muito rápida da cerveja. Com certeza essa água tem ferro, né? E essa é uma indicação daí. Mas continuando, em concentração maior, tinge de marrom a espuma da cerveja. Então, o objetivo é não ter ferro na água cervejeira, ou quase nada, ok? Agora, um outro elemento bem interessante é o sulfato, né? O sulfato acentua o amargor do lúpulo e faz com que pareça mais seca a cerveja. A concentração acima de 400 ppm pode trazer um resultado amargo adstringente na cerveja. Então, vamos ter cuidado com o excesso de dosagem. Tem gente que chega a 400 ppm no caso das IPAs, né? Mas bastante cuidado e fazer isso consciente, né? O zinco é um metal como nutrientes para a levedura e deve ter no mosto sendo de 0,1 até 0,5 ppm. Resumindo, para boa atividade,
da levedura, você tem que ter um pouquinho de zinco na água. Ele vai te ajudar a ter uma fermentação mais saudável. A dosagem acima pode trazer uma atividade muito grande da tua levedura, e isso não é o que a gente quer, porque pode formar outros subprodutos não desejados na cerveja. Agora, o outro elemento que é bem legal é o cálcio. Quando reage com os fosfatos do malte na mostura, precipita os carbonatos e os bicarbonatos e produz hidrogênio, fazendo com que a mostura fique o quê? Mais acidificada. Resumindo, entra no range ideal para as enzimas do malte agirem, né? Então o cálcio ele faz com que os carbonatos precipitem, saem da mistura malte e água, e o hidrogênio que é liberado, ele consegue fazer com que o meio fique mais ácido. Com isso você entre no range ideal para as enzimas que vão agir durante a mostura. O cálcio promove na cerveja pronta estabilidade através da coagulação proteica e floculação da levedura. Então nisso a gente já está vendo que ele é importante na fervura do mosto, no vipo e também na fermentação. Então você tem que ter uma dosagem de cálcio que seja suficiente para mostura, fervura e fermentação. Agora, os oxalatos estão presentes no malte e reagem com cálcio para formar pedra cervejeira. Então, se tua água tem muito cálcio, você vai ter aquela lâmina, né, branca dentro do tanque com o tempo, aonde os micro-organismos podem se esconder e ter, durante o processo, contaminação na tua cerveja ou no teu mosto em fermentação. Então, nesse caso, você tem que tratar com detergente ácido ou ácido nítrico para tirar essa camada de fosfato, né, de oxalatos, ok? Vamos lá. Magnésio. Esse íon, na verdade, se comporta bem parecido com cálcio, né? Ele tem mais ou menos a mesma função, só que numa intensidade menor. E é importante para a levedura. Você deve ter em torno de 5 ppm no mosto, simplesmente para ter uma melhor ação da levedura durante a fermentação, né? E também auxilia como cofator para algumas enzimas. E outro detalhe, alguns estilos de cerveja podem ser adicionados o magnésio para realçar o caráter do estilo da cerveja, com seu sabor azedo e astringente. Então, resumindo, o magnésio ele funciona muito similar com o cálcio. Você precisa do cálcio para a fermentação e para a ação de certas enzimas, para melhorar a ação delas. Então você tem que ter um pouquinho, né? Mas não se aconselha adicionar na cerveja, ok? Ou na abraçagem no mosto. Potássio. Íon de potássio pode trazer um sabor de sal em concentração maior que 500 ppm. O mosto e a cerveja têm uma concentração elevada natural do potássio, proveniente do malte. Então o potássio já vem junto com o malte. O sódio, níveis entre 70 e 150 ppm, completa o sabor da cerveja e acentua a doçura do malte, especialmente em associação com o íon cloreto. Então, aqui tem uma contradição em muitas literaturas, né? Tem muita literatura que não recomenda usar o sódio, outros recomendam você usar para alguns estilos de cerveja. É uma quantidade entre 70 e 150 ppm para você conseguir o quê? Acentuar a doçura do malte, né? Lógico que em associação com cloreto, que já tem essa característica. A combinação de sódio elevado e concentração elevada de sulfato traz um sabor duro, azedo e amargo. Então, tudo em excesso é veneno, não é isso? Então, nesse caso também. Beleza?
Efeito de íons que trazem flavor, sabor para a cerveja. O cálcio não apresenta sabor significativo. A quantidade encontrada na água deve ser de 50 a 200 ppm. Esse é o range ideal para você usar e com o tempo achar o ponto ideal para a tua cerveja. O cálcio não apresenta efeito de sabor, é prontamente perceptível como mineral em concentrações acima de 200 ppm. Então, resumindo, o cálcio não é recomendado usar abaixo de 50 ppm. Abaixo você não vai conseguir um resultado legal. Beleza, agora o magnésio. Em muitas literaturas é dito que o magnésio tem sabor amargo. Quanto mais alto o nível de íons de magnésio, pode ser transmitido um azedo e amargor sabor à cerveja desagradável. Segundo alguns autores, utiliza-se uma pequena quantidade de sulfato de magnésio para cervejas escuras, como Porter e Stouts, na tina de mostura. Então, magnésio, para alguns estilos de cerveja, você vai conseguir ajustar o teu, vamos dizer, taste, né? Através do magnésio. Então, ele é importante para alguns estilos. Sulfatos. O sulfato pode fazer com que o caráter de lúpulo fique mais assertivo e seco. Então, cervejas muito lupuladas, é legal você usar o sulfato, né? De preferência sulfato de cálcio, né? Que vai te ajudar a realçar e deixar teu amargor mais assertivo. Agora tem um detalhe aqui, ó. Muitas cervejarias alemãs que produzem cerveja lager evitam o sulfato inteiramente para não alterar o amargor nobre do lúpulo usado na cerveja. Então, no caso de cervejas do tipo lager, né, eles não gostam de sulfato, que acham que o amargor ele vai se alterar e, consequentemente, a cerveja vai perder aquele amargor nobre dos lúpulos que eles usam, que são de alta qualidade. É questão de gosto também, né? Durante a fermentação, o sulfato pode se transformar em ácido sulfídrico, que traz aroma de ovo podre. Então, se você dosar em excesso o sulfato, ele vai entrar no metabolismo da levedura e vai entrar no ciclo do enxofre. Consequentemente, o que vai acontecer? A cerveja vai ter um gostinho, né? E um aroma que você não quer na cerveja, que é o de ovo. Ok? Cloretos. O cloreto fornece corpo, caráter mais doce de malte à cerveja. Então, principalmente para cervejas alemãs, ele é bem legal, né? É recomendado que a concentração na água não ultrapasse os 200 ppm. Então, resumindo, o cloreto, ele para cervejas que você não está preocupado em intensificar a parte de lúpulo, de amargor, e você quer deixar com mais um caráter de malte e ter um corpo, né? Você tem um extrato relativamente baixo, mas você quer trazer o quê? Corpo na cerveja? Então o cloreto ele é muito legal, né? Segundo Palmer, o sódio é o íon bastardo, né? Ele não é bem quisto na água para cervejaria. Concentração baixa de sódio é dito que aumenta o caráter de malte usado em algumas cervejas, como por exemplo Stout. Então, segundo Kunzen, existem vários exemplos onde cervejeiros adicionavam uma pitada de sal de cozinha sem iodo na água para elaborar um mosto, porque ele realça os aromas, o gosto, como se fosse na cozinha da sua casa, né? Ele traz umas vantagens. E quando ele está acima de 150 ppm, que é o problema, que ele vai trazer na tua cerveja um sabor salgado, que não é o nosso objetivo, né? A relação de sulfato e cloretos é muito importante. Também é um guia, né?
Então, a relação de sulfato e cloreto é dito ser o maior influenciador do caráter, lúpulo e malte, no balanço do sabor da cerveja. Então, como nós trabalhamos geralmente com águas moles, muito moles, é legal você adicionar alguns sais, né? Provavelmente o sulfato e o cloreto. Esses seriam os íons de interesse, e ligados a ele o cálcio, que traz vários benefícios para a tua cerveja depois de pronta, né? Então, o que Palmer diz? Segundo ele, os cloretos podem ser perceptíveis no sabor e no flavor, né? Em torno de 50 ppm. Então, segundo Palmer, se tivesse abaixo de 50 ppm, para o ser humano, não é perceptível a ação do cloreto. E o máximo que ele recomenda é 200 ppm. Lógico, tudo tem sua exceção. Pode ter um estilo que requer mais, né? E segundo Palmer também, o sulfato ele é perceptível a partir de 50 ppm e no máximo até 500 ppm, que eu já acho um pouco alto para mim, né? Para o meu perfil de cerveja que eu gosto de fazer, ok? Cervejas claras e lagers do tipo light depende da fineza, nobreza do aroma do lúpulo, né? São mais sensíveis em relação ao nível de sulfato. Assim, recomenda-se o uso menor do que 100 ppm de sulfato. Então, cervejas leves, claras, né? Você usa menos sulfato. Já os alemães nem usam. Então, vai uma dica. É bom usar, mesmo que você não tenha análise da tua cerveja. Usar o cloreto e o sulfato, ligado ao cálcio de preferência, com certeza. Porque a nossa água aqui no Brasil geralmente é pobre nesses elementos. E eles são bem importantes para você ter uma cerveja assertiva, você conseguir ter uma cerveja de qualidade. Então, segundo aqui a tabela aqui do lado, né? Você pode ver que a relação sulfato-cloreto, você pega o sulfato, divide o cloreto, você vai achar um fator, né? Se o fator for de 0 a 0,4, a tua cerveja vai ter um caráter super maltoso. De 0,4 a 0,6, muito maltoso. 0,6 a 0,8, maltoso. 0,8 a 1,5, balanceado. De 1,5 a 2, levemente amargo. De 2 a 4, amargo. De 4 a 9, muito amargo. Maior que 9, super amargo. Ok? Então, você fazendo essa divisão, né? Repetindo, que acho que é importante, a quantidade de sulfato que você tem na água, depois que você preparou ela, dividida pela quantidade de cloreto, vai te dar o que? Esse fator que vai te dizer qual que vai ser a característica da tua cerveja depois de pronta. Resumindo, a conclusão, o que nós podemos dizer? Que o cálcio, o magnésio e os carbonatos ou bicarbonatos são responsáveis pelo controle do pH, basicamente, né? E outras coisas também, mas é o principal. Já o cloreto e o sulfato são responsáveis para contribuir com o equilíbrio entre dulçor do malte e amargor do lúpulo. O que eu queria passar é mais ou menos isso, né? Essa é uma tabela de todos os elementos que são legais na cerveja, pelo menos você saber, né, e saber o que fazer com eles, com a quantidade mínima e máxima, que nem dureza total, 150 a 500 ppm, alcalinidade, maior que 100, alcalinidade residual, né? Uma Pilsen, ela deve ter 2 durezas alemãs, uma Lager 5 durezas alemãs. Cerveja escura pode
ser maior, ok? Cloreto de 0 a 100, ferro 0, sulfato de 0 a 250, zinco, como a gente já falou, de 0,1 a 0,5, cálcio de 50 a 150, magnésio de 0 a 10, potássio de 0 a 10, sódio de 0 a 50, né? Então, nós podemos calcular a quantidade dos elementos que a gente quer colocar na água. A fórmula é quantidade em gramas igual quantidade inicial, que é o objetivo que eu quero daquele elemento, menos a concentração inicial, que é o que tem na água. Você vai acertar e vai usar para fazer cerveja, vezes o peso molecular do sal inteiro, dividido pelo peso molecular do íon que você está calculando, vezes 1000, né? 1000 por quê? Para cair já em grama, ok? Aí você calcula, por exemplo, a quantidade de sulfato e de cloreto, e depois você precisa saber do cálcio, quanto deu, se ultrapassou muito ou não, e assim por diante, que aí é através de soma. Então, o que eu queria passar para vocês é isso, essa parte que acho que é uma das partes mais novas que se está falando no Brasil, que é o acerto da água para fazer cerveja com sais, elementos, para se atingir uma qualidade maior ainda nos nossos produtos nacionais. Gente, um abraço e até mais.